Com a tecnologia avançando a cada dia, os ciclistas têm cada vez mais ferramentas para acompanhar sua evolução. Os aplicativos de ciclismo focados no controle de força e ganho de potência prometem transformar treinos, tornando-os mais eficientes e personalizados. Mas será que realmente vale a pena pagar por esses apps? Como avaliar os benefícios em relação aos defeitos e bugs que podem surgir? E no fim das contas, o ciclismo realmente ganha com toda essa tecnologia? Hoje, vamos analisar os principais pontos sobre o uso de apps de potência no ciclismo, como funcionam, quais são as vantagens e também as limitações e problemas que você pode encontrar. Nos últimos anos, surgiram diversos apps voltados para o acompanhamento da potência durante os treinos. Eles são utilizados para medir o esforço físico em tempo real, calcular o FTP, Functional Threshold Power, e acompanhar a evolução ao longo do tempo. Mas, antes de falarmos dos detalhes técnicos, é importante entender o que faz um aplicativo realmente valer a pena. O principal benefício dos apps de potência é a possibilidade de personalizar seus treinos com base em dados precisos. Eles permitem que você veja, por exemplo, se está mantendo a potência dentro das zonas ideais durante um treino intervalado. Além disso, oferecem análises detalhadas que ajudam a planejar as próximas semanas de treino com mais eficiência. Isso é especialmente útil para ciclistas que treinam sozinhos e não têm acesso constante a um treinador. Por outro lado, é preciso considerar que esses apps dependem de um bom equipamento para funcionar corretamente. Se o seu medidor de potência não estiver bem calibrado, ou se houver falhas no pareamento com o app, os dados podem ser imprecisos. Isso pode gerar frustração e levar o ciclista a tomar decisões erradas com base em informações distorcidas. Outro ponto a ser analisado é o custo. Muitos dos apps mais completos funcionam por meio de assinaturas mensais ou anuais. Antes de pagar, é importante avaliar se o custo-benefício compensa para o seu caso específico. Se você é um ciclista que busca performance, treina com regularidade e participa de competições, o investimento pode ser válido. Mas para quem pedala de forma mais recreativa, talvez não seja necessário pagar por um serviço premium. Entre os apps mais conhecidos no mercado estão o Training Peaks, o Trainer Road e o Zwift. Cada um deles tem suas particularidades. O Training Peaks, por exemplo, é focado em planejamento de treinos e análise de desempenho. Já o Zwift oferece uma experiência de treino virtual, com gráficos interativos e competições online. O Trainer Road é mais voltado para quem deseja seguir um plano de treino específico, com foco em potência. Mas será que esses apps são perfeitos? Não. Um dos problemas mais comuns relatados pelos usuários é a dificuldade de pareamento com os sensores. Muitas vezes, o app demora para reconhecer o medidor de potência ou perde a conexão durante o treino. Isso pode ser um grande incômodo, principalmente em treinos mais longos. Outro ponto negativo é o consumo de bateria. Alguns apps consomem muita energia do celular ou tablet, o que pode ser um problema em treinos de mais de uma hora. Além disso, muitos apps exigem conexão constante com a internet para sincronizar os dados, o que pode ser um desafio em regiões com sinal fraco. Agora, vamos falar sobre como o ciclismo pode realmente ganhar com essa tecnologia. O principal benefício é a possibilidade de treinar com mais precisão. Em vez de se basear apenas na sensação de esforço ou na frequência cardíaca, o ciclista pode usar a potência como um indicador mais confiável de desempenho. Isso permite que o treino seja mais direcionado e eficiente. Além disso, os apps oferecem uma visão de longo prazo da evolução do ciclista. Eles armazenam dados de meses ou até anos, permitindo que você veja como seu desempenho mudou ao longo do tempo. Essa análise histórica é fundamental para entender o que está funcionando no seu treinamento e o que precisa ser ajustado. Outro ponto positivo é a motivação que esses apps podem trazer. Muitos deles oferecem desafios, competições virtuais e rankings, que ajudam a manter o ciclista engajado nos treinos. Para quem treina sozinho, isso pode fazer toda a diferença. Mas nem tudo é perfeito.
Uma crítica comum é que alguns apps oferecem muitos dados, mas nem sempre explicam como interpretá-los. Para quem é iniciante, isso pode ser confuso. Dados como TSS, Training Stress Score, CTL, Chronic Training Load, e ATL, Acute Training Load, são termos que nem todos entendem de imediato. Por isso, é importante que o app tenha uma interface intuitiva e que ofereça explicações claras. Outro ponto a considerar é que a tecnologia pode trazer uma certa dependência. Alguns ciclistas acabam focando tanto nos números que esquecem de prestar atenção em como o corpo está reagindo. É importante lembrar que, embora os dados sejam valiosos, eles não substituem o bom senso e a escuta do próprio corpo. Se você está pensando em começar a usar um app de potência, minha dica é: teste antes de pagar. Muitos oferecem versões gratuitas ou períodos de teste. Aproveite para avaliar se o app é fácil de usar, se conecta bem com seus sensores e se oferece os dados que você realmente precisa. No fim das contas, o ciclismo pode sim ganhar com essa tecnologia, desde que ela seja usada de forma consciente. Os apps de potência oferecem uma forma mais precisa de acompanhar a evolução, planejar treinos e ajustar estratégias. Mas é importante lembrar que eles são apenas ferramentas. O mais importante continua sendo o treino consistente, a alimentação adequada e a recuperação correta. Agora, quero saber de você. Você já usa algum app de potência? Qual foi sua experiência? Valeu a pena o investimento? Comenta aqui e vamos continuar essa conversa. Compartilha esse conteúdo com seus amigos ciclistas e bora pedalar mais forte com inteligência e tecnologia a favor. Muitas vezes, ciclistas que começam a utilizar apps de controle de potência focam apenas nos dados principais, como FTP e potência média. Mas os melhores aplicativos vão muito além disso. Eles oferecem insights que ajudam a entender como seu corpo está reagindo aos treinos, como gerenciar melhor a carga de treino e até como prevenir lesões causadas por sobrecarga. Esses dados são fundamentais para um planejamento de longo prazo e para garantir que você esteja evoluindo de forma saudável. Por exemplo, apps mais avançados oferecem métricas como TSS, Training Stress Score, que mede o nível de estresse do treino. Essa métrica ajuda a entender se o volume e a intensidade dos treinos estão adequados para o seu nível de condicionamento. Além disso, muitos apps oferecem gráficos de CTL, Chronic Training Load, que é a carga de treino acumulada ao longo do tempo. Esse gráfico é importante para identificar tendências, como um aumento gradual da carga de treino ou até sinais de overtraining. Outro ponto importante é o acompanhamento de zonas de potência. Apps bem configurados ajudam a entender quanto tempo você passou em cada zona durante um treino. Isso é crucial para avaliar se você está realmente atingindo os objetivos do treino ou se está treinando de forma ineficaz. Por exemplo, um treino que deveria ser feito na zona 2, mas acabou sendo executado na zona 3, pode ter efeitos diferentes no seu corpo. Se você não estiver atento a esses detalhes, pode acabar comprometendo sua recuperação e seu desempenho a longo prazo. Além das métricas de potência, muitos apps oferecem integração com outros dispositivos, como medidores de frequência cardíaca, sensores de cadência e até smart trainers. Essa integração cria um ecossistema completo, onde todos os dados são sincronizados em um só lugar. Isso facilita o acompanhamento do progresso e permite ajustes mais precisos nos treinos. Mas a tecnologia também tem suas limitações. Muitos apps apresentam bugs e problemas de carregamento, especialmente em atualizações. Ciclistas relatam dificuldades com pareamento de dispositivos, perda de dados durante treinos e até travamentos do app no meio de uma sessão. Esses problemas podem ser frustrantes e prejudicar a experiência do usuário, especialmente para quem está em treinos longos ou importantes. Outro fator que deve ser considerado é a usabilidade. Nem todos os apps têm interfaces intuitivas e fáceis de navegar. Alguns exigem um tempo considerável
para entender todas as funções e métricas oferecidas. Isso pode ser desanimador para ciclistas iniciantes, que podem acabar se perdendo em meio a tantos dados sem saber como usá-los de forma prática. Além disso, é importante ter em mente que nem sempre o app vai entregar dados 100% precisos. A qualidade dos dados depende muito dos dispositivos utilizados. Um medidor de potência mal calibrado ou um sensor de frequência cardíaca que apresenta falhas pode comprometer toda a análise do app. Por isso, é fundamental garantir que seus dispositivos estejam funcionando corretamente antes de confiar totalmente nos dados fornecidos pelo aplicativo. Agora, vamos falar de um ponto que nem sempre é discutido: a privacidade dos dados. Muitos apps coletam uma quantidade enorme de informações sobre seus treinos, localização e até saúde. É importante verificar as políticas de privacidade e entender como seus dados estão sendo armazenados e usados. Alguns aplicativos compartilham essas informações com terceiros, o que pode ser uma preocupação para quem valoriza a privacidade. Outra questão é a necessidade de conexão constante com a internet. Alguns apps só funcionam corretamente se estiverem sincronizados com um servidor em tempo real. Isso pode ser um problema para ciclistas que pedalam em áreas rurais ou regiões com sinal de internet fraco.